Paz e graça para você ligado nessa emissora. Estamos começando o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. E hoje o debate naquele formato que você gosta, né? Formato presidencial. A gente chama assim porque é um formato diferente. Os nossos debatedores terão que ficar se interrogando mutuamente a respeito do seguinte tema: onde estão e como estão aqueles que já morreram em Cristo? Nós não vamos falar da morte de todo mundo, não, mas vamos falar daqueles que morreram crendo no Senhor Jesus. Aqueles que a Bíblia chama de salvos, né? O que acontece com o salvo quando ele morre? E aí? Alguns dizem assim, eles vão para a presença de Deus, né? Estão lá desfrutando da companhia de Jesus. Jesus não falou para o ladrão lá que ele levaria o ladrão para o paraíso lá na cruz e tal, né? Há outros textos que falam sobre a experiência pós-morte daqueles que são salvos. Muito bem. Outros dizem, bom, se eles morreram, eles morreram. O que é a morte? A cessação da vida. Se a vida cessa, eles não têm consciência, eles estão, vamos pôr entre aspas, aguardando a ressurreição. Porque se eles estão vivos em algum lugar, que sentido tem a ressurreição, né? Se eles estão vivos, eles não precisam ressuscitar. E aí? O que acontece com aqueles que têm fé em Jesus e que já partiram desse mundo? O que vai acontecer comigo e com você quando o Senhor nos levar, não por meio do arrebatamento, né, que é o que todo mundo espera, mas que pode não chegar, a morte pode chegar primeiro. E aí? O que vai acontecer conosco? Para onde iremos? Não? Tem dúvidas? Preste atenção, elas vão ser dirimidas agora. Está no ar o Vejam Só. Muito bem, olá. Estamos começando o programa Vejam Só, essa edição especial que vai ao ar às terças-feiras, né? Com perguntas e respostas dos debatedores. E você é o meu convidado principal. Que você entre no site do programa, vejamsó.com.br, e vote na enquete. Fazendo isso, você se habilita para o sorteio que a gente vai fazer hoje e também no fim da semana. O brinde de hoje é o brinde da Grade, Academia Teológica da Graça de Deus, que é quem patrocina o programa Vejam Só. Então vai lá no site e vote na enquete. Mas eu sei que você está curioso ou curiosa para saber quem serão os debatedores de hoje. É com muita alegria, muito particular para mim, que recebo os dois gigantes da fé que vão discutir esse assunto difícil, mas sobre o qual todos nós temos muita curiosidade. O que acontece com quem morre e é salvo em Cristo Jesus, né? Então, para falar conosco, pastor Jamierson Oliveira, que você já conhece de outros debates aqui. Ele é ministro da Igreja Batista Etnos, missionário, jornalista e um monte de outras coisas também. Pastor Jamierson, seja bem-vindo. Tudo bem, Heber? É uma alegria voltar ao programa. Estou freguês aqui, né? Já há algum tempo, uma alegria grande. Rever vocês, estarmos juntos aqui nesse programa tão qualificado. Muito feliz também de estar revendo aqui meu amigo, evangelista, professor, pesquisador, né, da Palavra de Deus, Alexandre. Já trabalhamos juntos em rádios e já temos amizade de alguns anos atrás, né? Então, muito bom revê-lo, e a primeira vez dele aqui no programa, comigo honrado. Eu fico feliz, pastor Jamierson, e quero registrar minha gratidão publicamente e no ar ao irmão, porque eu sei que o irmão está de férias com a família e bem no meio do mês, né? Isso foi coisa da Ana e do João, eles têm parte com o Demo, né? Então eles articularam para estragar suas férias, né, e trazê-lo aqui. E o irmão veio, né? Interrompeu as férias para estar conosco. Ela interrompeu minhas férias e tirou férias, né? Ela saiu de férias. Eu estou falando que ela tem parte, estou dizendo. Mas vocês são uma bênção na minha vida. Eu tenho crescido muito, tenho sido abençoado por essas oportunidades que eu tenho tido aqui com vocês, né? Qual que é o endereço da igreja Etnos? Até a nossa igreja tem colhido frutos com isso, né? Amém. Muitos irmãos têm nos visitado, assistido os cultos ali conosco. Estamos numa série de estudos bíblicos sobre escatologia lá, que é a nossa quarta Bíblia. A sexta temporada sobre escatologia. Nós estamos em Guarulhos, Heber, na Rua Mandaguari, número 97,
fica ali no bairro do Bom Clima, como referência, é o bairro da Prefeitura, né? Onde está a Prefeitura lá em Guarulhos. Então nós estamos ali perto da base da Polícia Militar, no comecinho da Avenida Faria Lima. Manda um beijo e um abraço para todos os irmãos e venha nos visitar. Obrigadão pela presença do irmão aqui mais uma vez. Obrigado. E estreando no programa Vejam Só, faz 3 anos, no mínimo, acho que mais até, que eu tenho pedido à produção para trazer o irmão Alexandre Bernardes, que eu conheci hoje aqui, mas que eu já ouço no rádio há muitos anos. Ele é o líder, presidente do Ministério A Verdade para o Tempo do Fim, um programa que vai ao ar aos domingos na Rádio Musical FM, agora é 13h. Da 1 às 2. Mas antes era o horário... Era da 1 às 3. Isso. Agora é da 1 às 2 da tarde. Porque o irmão tem um compromisso às 4 horas lá perto de onde eu moro. Das 4 às 6. Seja muito bem-vindo, professor Alexandre Bernardes. Ele é da Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? E tem esse programa que propõe-se a ensinar a Bíblia no rádio, né? Obviamente utilizando a ótica da Igreja Adventista do Sétimo Dia, porém, de uma maneira extremamente respeitosa, e eu me tornei seu fã, porque justamente pela postura muito fraterna que o irmão tem, né, no seu programa de rádio. Eu cheguei para a Ana e falei, olha, chamo o Alexandre. O irmão não tem tido possibilidade de vir, a sua agenda é complicada. Hoje mas ele já indicou vários participantes da Igreja Adventista que vieram aqui. Né? Então ele é o parceiro aqui do Vejam Só. Sim. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, reverendo Weber Cocarelli. É um prazer estar aqui pela primeira vez no programa Vejam Só. É uma honra estar aqui nesse programa, porque eu, como ex-DJ, um tempo que fiquei afastado dos caminhos do Senhor, não é? Quando eu comecei a voltar para a igreja, eu assistia os programas Vejam Só, e isso me ajudou, de certa forma, a começar a retornar para os caminhos do Senhor, a ler mais a Bíblia, e todo esse contexto foi ajudando eu a voltar. Que bom. Então, hoje é um privilégio, como se fosse um sonho, conhecer o irmão. Glória a Deus, e para mim também. E um prazer grandioso, aqui estar conosco, estando com meu amigo Jamierson, amigo de Facebook, na época da Rádio Musical, na época lá da FTB, César Cavalcante, todo esse pessoal. É um prazer dialogar com meu amigão, uma alegria. Jamierson. Muito bom. Então, você tem 2 gigantes aqui mesmo e 2 irmãos que profundamente do assunto e que vão se inquirir mutuamente para que você depois tire as suas próprias conclusões. Mas antes de puxar a matéria, eu queria saber qual igreja o irmão frequenta, né? Não, vamos divulgar o trabalho que o irmão tem aos domingos às 4 da tarde lá no Jabaquara. Vamos lá. Nós realizamos uma classe de estudos, uma classe bíblica de estudos da Palavra de Deus, todos os domingos, corrigindo, né? Corrigindo. É que eu estou acostumado ainda com a parte anterior. Agora são 2 domingos ao mês, todo segundo domingo do mês, todo último domingo do mês. Todo segundo domingo do mês é uma classe com dicas de saúde, tá? E todo último domingo do mês é um evento intitulado Encontro com a Vida, onde nós convidamos palestrantes e aí nós escolhemos um tema, como você faz aqui, por exemplo, e a pessoa então trabalha aquele tema, ok? Na Fagundes Filho 145, próxima à estação do metrô São Judas, 4 às 6 da tarde, ali entre os prédios do Prime e do Bradesco. E o programa A Verdade para o Tempo do Fim vai ao ar todos os domingos, da 1 às 2 da tarde, na 105,7 FM, Rádio Musical de São Paulo, com transmissão simultânea pelo site da Musical, que é o musical.fm.br, ou o A Verdade para o Tempo do Fim.com.br, que é o nosso site, visite o nosso site. Beleza, maravilha. Tem um presentinho para você aqui. Opa. Vamos adiantar? Vamos. A revista Verdades Escondidas, do Ministério Fatos Incríveis, e Fatos Incríveis sobre a Saúde. Deixa eu mostrar isso aqui. Ok? É uma revista bastante interessante, dicas fantásticas de saúde. O Verdades Escondidas tem temas diversos das Escrituras Sagradas, tenho certeza que você vai apreciar bastante. Obrigado. E aproveitando que você está mais perto do que eu aí do Jamierson, já passa para ele também. Muito obrigado. Estou dando aí para ele também, tá certo? Perfeito. Vou ler para vocês. Obrigado, Alexandre. Deus abençoe. Muito obrigado. Deus te abençoe. Vamos ver a matéria que é o tema, né, que nós vamos discutir hoje aqui no Vejam Só. A pergunta a respeito do que acontece depois da morte pode ser confusa.
A Bíblia não é explícita quanto ao momento exato no qual alguém vai alcançar o seu destino eterno e final. A Bíblia nos diz que depois do momento da morte, a pessoa é conduzida ao céu ou ao inferno, com base no fato de ter ou não recebido Cristo como seu Salvador. Para os crentes, o período após a morte significa estar ausente do corpo e presente com o Senhor. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Para os não crentes, o período após a morte significa punição eterna no inferno. E é o que um mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Exatamente nesse ponto é que se faz confusa a questão a respeito dos acontecimentos depois da morte. Será que o destino final da pessoa não mudará, mas o local preciso no qual passará esse destino mudará? Em algum momento depois da morte, os crentes serão enviados ao novo céu e à nova terra. Mas a questão é, quando? Podemos dizer que os mortos em Cristo já estão na presença de Deus? Curioso? Acompanhe então o programa Vejam Só dessa noite. Muito bem, e você participa do programa votando na enquete, né, que está na página do programa, vejamsó.com.br. Pastor Jamierson Oliveira, qual vai ser o ponto de vista que o senhor vai defender? Especificamente, Heber, naturalmente, pelo fato do Alexandre ele ser adventista, eu creio que nós vamos debater muito imortalidade da alma, né? Mas, sendo bem objetivo nesse primeiro momento, respondendo à pergunta do programa, o meu entendimento é que os justos hoje, que estão mortos, estão na presença de Deus. Conscientes, naturalmente conscientes, esse é o ponto que toca a imortalidade da alma, mas o próprio meio protestante evangélico tem algumas opiniões diferentes, né? Alguns pensam e creem que os justos estão com Cristo, mas numa antessala, né, do céu em definitivo. Eu creio que esse local que eles estão de bem-aventurança é o céu em definitivo, é a presença de Deus, na companhia do Senhor Jesus, na companhia dos anjos. Não é uma sala de espera, né? Vamos chamar assim. Essa é a visão geral do meu entendimento, a pergunta especificamente. Muito obrigado. Irmão Alexandre Bernardes, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, presidente do Ministério da Verdade para o Tempo do Fim. E o senhor vai defender qual ponto de vista? Eu vou defender o ponto de vista bíblico. A Bíblia é clara em afirmar que quando a pessoa morre, ela não vai imediatamente para a presença de Deus. Ela aguarda na sepultura o dia da ressurreição. Ok? É interessante, antes de nós começarmos a trabalhar essa questão, eu queria colocar aqui alguns pontos rápidos, porque o que acontece? A Bíblia, ela é mais ou menos como um quebra-cabeça. Então, você quebra a cabeça, você começa com a peça número 1, depois você tem que procurar a peça número 2, a peça número 3, e assim você vai encaixando todo o quebra-cabeça. Você nunca pode começar o quebra-cabeça da metade ou do final, tem que ser do começo. Trazendo isso para esse contexto do assunto que nós estamos tratando hoje, o que acontece? Eu não posso começar a querer entender o assunto morte, o que acontece após a morte, e no caso, se a pessoa quando morre em Cristo já vai imediatamente para o céu ou não, se eu não entender as questões primárias acerca deste assunto. Então tem um ponto de partida, você tem que partir desse ponto de partida para você entender todos os demais textos que envolvem este assunto. Então, por exemplo, Gênesis capítulo 2, por exemplo, rapidamente, para a gente ganhar tempo, tradução da Bíblia de Jerusalém. Então Yahvé, Deus, modelou o homem com a argila do solo, insuflou em suas narinas um hálito de vida e o homem se tornou um ser vivente. Então veja, aqui a montagem do homem. Para eu entender o que acontece após a morte e se a pessoa vai para o paraíso ou não, eu tenho que entender como que ela foi criada. Aqui não diz, por exemplo, que Deus colocou uma alma no homem.
e nem que o homem se tornou alma imortal, mas que ele se tornou um ser vivente. A Bíblia de Jerusalém traz a expressão ser vivente, quando Deus insuflou em suas narinas um hálito de vida. Aí o que acontece na desmontagem do homem? Eclesiastes 12, versículo 7, citando também a tradução da Bíblia de Jerusalém. Antes que o pó volte à terra de onde veio e o sopro volte a Deus que o concedeu. Depois você tem Ezequiel capítulo 18, versículo 4, que diz assim, também na tradução da Bíblia de Jerusalém. Então veja só a conexão dos textos. Todas as vidas me pertencem. Veja que a Bíblia de Jerusalém traz a expressão vida num lugar inclusive de alma, nefesh. Todas as vidas me pertencem, tanto a vida do pai como a do filho. Pois bem, aquele que pecou, esse morrerá. E finalmente, 2 outros pontos rápidos, que seria Romanos 5,12, que diz: eis porque, como por meio de um só homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E Romanos 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte. E um detalhe interessante também, há um engano sobre a questão da morte, porque o debate de hoje não é para saber se de repente eu vou falar melhor que o Jamierson, se ele vai falar melhor do que eu, se eu vou ganhar dele, se ele vai ganhar de mim, se de repente eu vou gaguejar, e aí vão achar que eu fiquei nervoso, eu não passei muita confiança, não. A ideia é saber o que diz a essência bíblica, e há um engano acerca da morte. E é por isso que nós devemos entender esse assunto. E este engano surgiu com quem? Com Satanás, porque Deus disse, no dia em que comeres do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. O que Adão e Eva, o que Adão e Eva eram? Eram almas. Deus disse aquelas almas, se dirigiu àquelas almas, certamente morrerás. Satanás disse o que para aquelas almas? Certamente não morrerás. Então, a partir deste ponto é que eu tenho que entender todos os demais textos que trabalham essa questão do que acontece após a morte, especificamente em relação àqueles que morreram em Cristo. Muito bem. Deixa eu mostrar o que você pode ganhar participando do debate hoje, e aí depois a gente vai começar as perguntas e respostas dos nossos convidados. O brinde de hoje é um relógio lá da Academia Teológica da Graça de Deus. Você votando na enquete, aliás, eu não pus a enquete no ar, né? Perdão, vamos lá. Cadê a minha enquete? Está aqui. Lá no vejamsó.com.br tem a seguinte pergunta. Em sua opinião, os salvos mortos estão, primeira resposta, aguardando a segunda vinda no seio de Abraão, ou a reunião dos mortos no seio de Abraão, ou então aguardando a segunda vinda, dormindo o sono da alma, tá? Não, tanto faz. A pergunta é a seguinte: onde estão os mortos? Eles estão conscientes no seio de Abraão, aguardando a ressurreição dos mortos, a segunda vinda de Cristo, ou eles estão não conscientes, dormindo, né? O sono da alma, aguardando a ressurreição, tá bom? Beleza? Então, aguardando a ressurreição, dormindo o sono da alma, essa é a segunda pergunta. E a terceira, que é a minha resposta, é eu não sei, então eu vou ficar sabendo no fim do programa. Vote na enquete para que você possa concorrer ao relógio da grade, que você viu aí, bonitão, né? E que vai servir para você se lembrar que o tempo está passando muito depressa e você não está se preparando para servir ao Senhor como Deus gostaria. A grade está aí para te ajudar nessa questão. Mais de 600 unidades espalhadas em todo o Brasil, com bíblico, que começa agora, em agosto, no segundo semestre, né? E dentro de poucos dias começa o curso bíblico, você pode se matricular e começar o curso bíblico, ou vários outros cursos que a grade tem, não em todas as filiais. Aí você precisa se informar. Para pegar as informações, anote o telefone e amanhã, no horário comercial, você liga para 0 operadora 11 3115 0819, 3115-0819, tá? E fala com a Carla ou com as amigas dela sobre qual é o endereço mais próximo de você, tá bom? A gente vai para o intervalo, na volta os nossos convidados começarão a inquirição. De volta com o programa Vejam Só. Deixa eu mandar um ósculo santo muito especial para o pastor Carlinhos, da igreja Jesus One Way. Desse nome também. Ô Carlinhos, põe um nome em português aí. É que ele gosta desses negócios de skatista, né? Uhum. Ele é o líder da igreja ali no Tatuapé, perto da estação Carrão. Eu preguei lá domingo.
E então mostra o santo pro povo aí da Jesus One Way, pro pastor Carlos, pra Luana, sua esposa, né? Deus abençoe vocês, tá bom? E antes de passar a palavra ao Jamierson, que vai começar a inquirição, vou fazer uma propagandazinha. Postei no site, no meu blog é o ebercocarelli.blogspot.com.br, esse Parla Eber, tá? Uma mensagem baseada nas promessas que Deus nunca cumpre. Como bom presbiteriano, né? Eu tenho fama de ser meio incrédulo, meio incrédulo mesmo, né? Tipo, eu cheguei e falei assim, está aqui a promessa, o senhor não cumpre essa promessa nunca, né? Quando que vai cumprir? E Deus respondeu, dando umas pauladas bem dadas, mas respondeu. E a resposta é a mensagem, tá? A mensagem tem um título meio curioso, né? Quando vai acabar? Resposta, quando eu terminar, tá? Entra lá, é baseado em Filipenses, né? Como é que fica, Heber? Pegando um gancho, a quem pense que não vai nem morrer enquanto as promessas não se cumprirem. Então, pois é. Aí o negócio fica complicado, você vai ter que ler mesmo o artigo do pastor Heber. Exatamente. Tá, vai lá, tá no eber.blogspot.com.br. Dado o recado, vamos lá. Jamierson, sua primeira pergunta. Muito bem. Gostei da exposição do Alexandre, mas me permita fazer uma observação. Eu fui bem sucinto, né? Gênesis capítulo 2, versículo de número 16, que você mencionou, o fato é que, de fato, não morreram. A serpente não mentiu. Ou seja, ela mentiu, entre aspas, né? Porque a morte também é uma palavra polissêmica na Bíblia, né? Ele morreu espiritualmente, porque nesse dia, inclusive o pensamento da Igreja Adventista, para resolver esse problema, porque o texto diz, porque no dia que comer morrerás. E sabemos que Adão viveu 900 e tantos anos. 930. Então, a serpente, ela falou meia verdade, na verdade, era verdade, né? Eles morreram, mas espiritualmente, né? Isso que é interessante no texto. Mas, Alexandre, claro que a gente vai discutir imortalidade da alma. Mas a primeira pergunta, e eu queria ser fiel ao tema do programa. Se você não fosse adventista, nós estaríamos aqui talvez nadando de braçada, especificamente nessa questão, onde é que está, seio de Abraão, seio de Abraão fica onde, é uma antessala, ainda é no Hades, né, conforme o pensamento evangélico. Mas, no seu caso, uma vez que você não crê na sobrevivência da alma, né, consciente ou não, mas não crê na sobrevivência dela, a minha pergunta seria uma outra, fiel ao tema. Onde estão, neste momento, Moisés e Elias? Onde estão Moisés e... Essa é a sua pergunta? É a minha pergunta. 3 Por quê? minutos pro senhor. Posso? Vai, Estou então ainda explica, alguns né? minutos. Por que estou fazendo a pergunta? Porque para a Igreja Adventista, não é o que eu creio, não é o que o cristianismo historicamente ensina, que Moisés ressuscitou, segundo os adventistas, e está em corpo glorificado. Sabemos que Elias não morreu. Aí também concordo. O protestantismo concorda que Elias não morreu. Pergunta é, onde é que eles estão? Muito bem. 3 minutos, irmão Alexandre. Antes de nós respondermos essa pergunta, lendo alguns textos da Bíblia, eu quero usar aqui, por exemplo, a Bíblia Apologética de Estudo, do qual você é um dos que participaram da edição dela. A Bíblia Apologética de Estudo, em Marcos, por exemplo, capítulo 9 ali, fala da transfiguração. Não é? Eu sei mais ou menos por que você fez essa pergunta, porque no caso Elias foi arrebatado, Moisés morreu, então somente o espírito de Moisés pôde aparecer ali. Vocês dão uma resposta apologética na página 971, comentando Marcos capítulo 9, transfiguração, em relação ao espiritismo. Assim, os espíritas apoiam a doutrina da comunicação com os mortos, no fato de Moisés e Elias terem conversado com Jesus no Monte da Transfiguração. Na parte número 5, a Bíblia Apologética de Estudo, que você fez parte da formação dela, diz assim, o diálogo ocorreu entre Jesus, Elias e Moisés, em corpos glorificados. Quando você vai ali, por exemplo, na Bíblia, a palavra-chave de Strong, e você vai na página 2154, na parte B,
você vê ali Strong comentando a palavra glória no contexto dos santos ressurretos. Ele joga, inclusive, para textos bíblicos. Eu tenho aqui a Bíblia, que eu posso mostrar aqui rapidamente. Trouxe bastante coisa aqui hoje, não é? Que diz o seguinte. Trouxe uma biblioteca. Exatamente, trouxe uma biblioteca hoje aqui, ó. Diz assim, ó. Em relação à aparência exterior, brilho, resplendor, luz ofuscante, ou os santos glorificados. Aí ele dá referência de Lucas capítulo 9, 31 e 32, 1 de Paulo aos Coríntios 15, 43, Filipenses 3, 21, Colossenses 3, 4, todos textos que, na essência, falam da ressurreição e de corpo glorificado. Então, o que acontece? A Bíblia apresenta Elias sendo arrebatado, todo cristão que lê a Bíblia sabe disso, ele foi arrebatado, ele foi levado ao céu, e Moisés, de acordo com a Bíblia Apologética, que você fez parte da edição dela, concorda com a gente também, porque ali Moisés aparece em corpos glorificados, inclusive no comentário de vocês. E ali, em Romanos, capítulo 5, versículo 14, diz que a morte reinou de Adão até Moisés. Por quê? Porque em Moisés é quebrado o poder da morte. Então, Moisés é o primeiro que ressuscita. Isso não joga por terra a questão de Cristo ser as primícias, porque quando diz primícias ali na carta de Paulo aos Coríntios, ele se dirige a pessoas que não criam mais na ressurreição. Portanto, os coríntios, obviamente, que ao morrerem, ressuscitariam depois que Jesus já tivesse ido para o céu, porque naquele espaço de tempo, Jesus já tinha ido ao céu, e restavam quem? Os coríntios. Antes de Cristo ser as primícias, no sentido de ser o primeiro, ele é o melhor, de acordo com as festas, inclusive das primícias, dos pães asmos, ele era o pão sem fermento, sem pecado. Então, ele é a garantia de todas as ressurreições. Então, de acordo com esses pormenores bíblicos, com a palavra-chave e a própria Bíblia Apologética, Moisés estava em corpo glorificado, juntamente com Elias. Seus comentários. Vocês perceberam, né, Alexandre, você não respondeu a pergunta. Eu não vou entrar no mérito das notas da Bíblia Apologética, que eu sou o editor dela, e nem no mérito da ressurreição. Mas são os adventistas que afirmam que Moisés ressuscitou. E sabemos que Elias não morreu. Logo, Elias está em algum lugar. Seu corpo também glorificado. A pergunta continua: aonde eles estão? Se o adventismo afirma que Moisés ressuscitou, ele está ressuscitado já. Ele não ressuscitará na eternidade, conforme você tentou conduzir a resposta. Ele já está ressuscitado. E Elias não morreu. Logo, se está na eternidade, no mundo espiritual, está em corpo glorificado. Ele não podia estar num corpo carnal como estava aqui. Por que eu estou fazendo essa pergunta para você? Ela é retórica. Porque ela fortalece a ideia, repito, não vou entrar nos méritos, né, da ressurreição de Moisés, que eu não creio e a Bíblia nunca ensinou. É uma conclusão adventista, exclusiva dos adventistas, né? Mas, respondendo, tentando nesse começo do programa ser fiel ao tema, os mortos em Cristo estão aonde? Ou estão na presença de Deus? A ressurreição de Moisés, dentro da visão adventista, e a não morte de Elias, apontam para os justos estando na presença de Deus, conforme o protestantismo ensina. Como é que nós cremos? Que a morte a alma sobrevive à morte do corpo, e a Bíblia testemunha isso. Sempre que a Bíblia fala de sono, ela está se referindo ao corpo, não está se referindo à alma. Então, quando a Bíblia responde essa questão, Paulo, ele desejou morrer e estar com Cristo. Jesus garantiu ao ladrão: hoje estarás comigo no paraíso. Foi até o tema do debate anterior que eu tive aqui com o pastor Patrick, Tista. Então, independente de como você creia, se Moisés ressuscitou ou não, mas principalmente você como adventista que crê na ressurreição de Moisés, deveria crer que os mortos estão na presença de Deus e não inconscientes. E no caso de Elias, que não morreu, ele tem que estar em algum lugar, ele não pode estar inconsciente. Então, a ideia de que os mortos em Cristo estão na presença de Deus, além de farta documentação bíblica, a gente vai explorando ao longo do programa, você deveria confessá-la.
Muito bem, a primeira pergunta foi feita. Agora é a vez do irmão Alexandre Bernardes fazer a primeira pergunta dele. Muito bem, como nós dissemos aqui, é importante nós analisarmos todos os textos dentro dos textos primários. A montagem do homem, Deus criou o homem do pó da terra, soprou o fôlego de vida, o homem passou a ser alma vivente. Na desmontagem, o corpo pó, inclusive quando Adão e Eva pecaram, o que Deus disse? Tu és pó, e ao pó tornarás. O outro detalhe também, Jamierson, antes de fazer a pergunta, foi vedado o direito à participação da árvore da vida. E a salvação é justiça imputada, que é a salvação do poder do pecado, justiça comunicada, que é a salvação do poder do pecado, a nossa adaptação para o céu, e o terceiro momento é a glorificação, ou seja, não existe estado intermediário entre santificação, que é a justiça comunicada, e glorificação. Então, o acesso à árvore da vida, ao fruto da árvore da vida, somente na glorificação. Mas o que acontece? No conceito da imortalidade da alma, que eu sei que você defende esse conceito, é muito usado, por exemplo, a questão do rico e Lázaro, Lucas capítulo 16. Eu queria perguntar se você concorda com esses pormenores aqui acerca disso. O que acontece? Na época de Jesus, o conceito de Hades dos judeus tinha mudado bastante, tá certo? Por exemplo, eles acreditavam que existia ali o seio de Abraão, e ali no seio de Abraão, no contexto de Hades, isso você encontra, por exemplo, no Kidishum, você encontra, por exemplo, aqui no segundo livro de Esdras 4, versículo 41, você encontra no Midrash, você encontra em Ruth, você encontra no livro de Enoque, em Talmud, e vários outros livros, Macabeus e tudo mais. Eles acreditavam que quando a pessoa morria, ela ia para o seio de Abraão, e ali você tinha duas câmaras. Em uma das câmaras ficavam os salvos, em outra câmara ficavam o quê? Os ímpios, ok? Se você era um ímpio, na sua câmara você enxergava o justo na câmara dele, e vice-versa. Muito bem. Interessante quando você pega esse texto e você lê na Bíblia, eu tenho ela aqui, na Bíblia NVI, fala ali Hades. Na Bíblia de Jerusalém diz mansão dos mortos, ou seja, tanto o mendigo quanto o rico foram para o mesmo lugar, mansão dos mortos, Hades, que tem a mesma equivalência de Sheol. Para terminar, o que acontece? Eu faço então agora a pergunta para você. Nos dias de Jesus, os judeus, eles tinham já vindo estudando muito a teologia das nações. E muito da influência egípcia e grega invadiu o pensamento deles acerca de Hades. Um deles sabe qual que era? Talvez você vai saber isso pela primeira vez, telespectador. Era o seguinte: se a pessoa morria salva em Cristo, ela ia para o seio de Abraão. E quando diz ali então, pai Abraão, no caso quando ali o perdido clama, pai Abraão, era como se Abraão estivesse intercedendo por aquela pessoa. Por quê? Porque Osíris e outros deuses egípcios, que também formaram a cultura ali bastante grega, passavam esta ideia. A pergunta é a seguinte: esta ideia, essa mentalidade pagã, uma vez que vocês defendem que Rico e Lázaro ali realmente é fato, que Jesus ensinou algo que é fato. Jesus defendeu então essa ideia de Hades, que houve toda essa mutação, essa mudança no conceito judaico daquela época? O irmão entendeu a pergunta? Entendi. Meu irmão. 3 minutos. É o relato de Jesus. O relato de Jesus. Se eu estivesse lendo a história do Lázaro e do rico numa literatura apócrifa, numa literatura dos pais da igreja, apenas numa das confissões históricas da igreja, eu poderia temer a sua dúvida de influência pagã, de conceitos pagãos, e de um erro teológico ensinado, então, por essas pessoas. Mas é o relato do texto bíblico inspirado. Se nós cremos na inerrância bíblica, se nós cremos na inspiração, que é nesse ponto há até concordância entre o protestantismo e os adventistas, quanto à inerrância e fidelidade da palavra de Deus, o relato de Jesus não pode ser negado. Você vai dizer que Jesus, então, estava influenciado por teologias pagãs? Nós precisamos entender que nem tudo que os pagãos falam, né, muitos adventistas e pessoas de outros grupos religiosos, tem esse problema, porque uma religião não cristã, uma cultura não judaica cristã,
crê daquele jeito, aquilo está errado. Não pode se pensar assim. O conceito de existência de Deus, o conceito de justiça, de punição, de um juízo, embora com erros, com equívocos, existe nas culturas e existe na palavra de Deus também. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, eu creio literalmente no relato de Jesus, porque Jesus conta como história, Jesus dá nome aos personagens, essa história de Jesus, esse ensino de Jesus, ou a história, tem o objetivo de ensinar algo, senão Jesus relataria esse mundo dos mortos, esse Sheol do hebraico, ou Hades do grego, como um lugar de silêncio, conforme os adventistas. Jesus não se refere a isso. Estranho Jesus contar uma história que vá totalmente em confronto com o pensamento do sono da alma, ou da inexistência da alma após a morte do corpo. Agora, essa ideia do relato de Lázaro e Rico encontra eco depois na teologia do Novo Testamento. Os textos como, por exemplo, de Romanos 10 e 4, de 1 Pedro 1 e 12, 1 Pedro 3 e 19, de Mateus 12 e 4, de Efésios 4 e 8, e tantos outros relatos bíblicos que apresentam esse texto como sendo fiel, real, e coincide ensinamentos dessas outras passagens bíblicas com o ensino de Jesus. Eu creio no ensino de Jesus. É simples assim. Acabou seu tempo. Irmão Alexandre, seus comentários. É fato histórico que os judeus tinham sido, por um tempo, influenciados pelo pensamento grego, egípcio, e daí a concepção deles agora sobre Hades nessa época. Jesus, então, usou uma história que havia entre eles, porque aqui é uma sequência de parábolas, você pode ler que são várias parábolas e depois chega no Rico e Lázaro. Então, o que Jesus faz? Jesus pega o pensamento deles, usando o próprio pensamento deles para dar a eles uma lição. Ele, inclusive, ele inverte os papéis. O mendigo, que é aquela pessoa pobre que os judeus achavam que não estava sendo favorecido por Deus, Jesus coloca onde? O de Abraão. Lembrando que na cultura pagã, que tinha influenciado a mente dos judeus, Abraão era uma espécie de um intercessor. Pai Abraão, a Bíblia diz, a ninguém chameis por pai, senão quem? Deus. Tá certo? Interessante essa questão. Havia aquelas duas câmaras, isso é fato, pode estudar na história, vocês vão ver que é verdade o que eu estou dizendo. Duas câmaras, uma reservada para os ímpios, outra reservada para os justos. Todos eles iam para o Hades, a mansão dos mortos. A Bíblia de Jerusalém traduz assim já, mansão dos mortos, a mesma equivalência de Sheol no Antigo Testamento, para onde todos os mortos iam. Então, o que acontece? Jesus, então, ele inverte os papéis, ele mostra nessa parábola algumas lições, rapidamente. Primeiro, que riquezas nem sempre é um sinal de que a pessoa está sendo favorecida por Deus. Os judeus, muitas das vezes, eles tinham riquezas por usura, inclusive roubando muitas das vezes as próprias viúvas. Jesus inverte os papéis nesse sentido, coloca o mendigo lá em cima. Mas há uma parte interessante que aqui vai dar a explicação de todo o contexto do Rico e Lázaro. Lucas capítulo 16, versículo 31, telespectadores, diz assim: Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Quando foi que isso aconteceu? Evangelho de João, capítulo 12, versículo 10, que diz assim, mas os principais sacerdotes resolveram matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. E no versículo anterior, que é o versículo 9, diz assim: soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Portanto, Jesus então se vale de uma história, de uma ideia pagã que havia entrado na mente num conceito judaico de Hades, se vale desse conceito deles para dar uma lição de moral neles, valendo-se do terreno deles, e no final ele mostra, olha, ainda que alguém ressuscite dos mortos, eu ressuscitei Lázaro. Vocês sempre pediram um sinal para mim. O maior sinal de todos eu dei. Ressuscitei a Lázaro. Vocês não vão crer. E o relato bíblico, literalmente agora falando, não uma parábola, mas agora literalmente falando, diz que eles estavam com ódio. Queriam matar não somente a Lázaro, mas também ao próprio Cristo Jesus. Muito bom. Primeira rodada terminada. Vamos para a segunda rodada. Segunda pergunta. Jamiers, quanto tempo tem, hein? Posso fazer? Bem, então eu acho que fica desfeito essa ideia, sempre é colocada essa questão, né?
No último debate, eu argumentei que se a imortalidade da alma é um conceito platônico, a morte da alma é um conceito de Epicuro. Então nós empatamos aí, nós dois estamos com um entendimento pagão. Então não é essa a questão. Paulo citou Epimênides, Aratos, há entendimentos ímpios, Deus, a sua verdade está revelada até certo ponto, ainda que tateando. E a cultura grega, ela é muito rica, inclusive ela ajudou o desenvolvimento teológico, o entendimento teológico do logos, conceitos de eternidade, tudo isso enriqueceu a teologia do Novo Testamento. Porque Deus prepara as culturas para a recepção do Evangelho. E a pergunta é? Estou dentro do contexto, em cima disso que eu vou fazer a pergunta. Então, quando você olha para as Escrituras, o que é Sheol no hebraico? O que é Hades no grego? É mundo dos mortos mesmo. Porque a Bíblia tem palavras para túmulo, Alexandre. Kever, o kevurá no hebraico, ou mnemeion no grego, são textos que falam de sepultura, túmulo. Então a Bíblia tem palavras certas para túmulo e palavras para essa mansão dos mortos, mundo dos mortos, Sheol e Hades. Então dentro disso, ou seja, é um conceito bíblico, não é pagão. Se há ecos no paganismo, está dentro da palavra de Deus, torna-se verdade. A pergunta é, você conseguiria me dar uma única referência bíblica de pessoas colocando corpos físicos no Sheol e no Hades? E alma e espírito indo para Kevurá ou Mnemeion? Kevurá e Mnemeion são túmulos. O senhor entendeu a pergunta? Repete mais uma vez. A Bíblia tem palavras específicas para túmulo e para Sheol, que é mansão dos mortos, é uma referência. A regra geral é mundo espiritual, embora possa até ser aplicado também à sepultura, porque é uma palavra polissêmica, né? Polissemia é aquela palavra que tem várias interpretações, como, por exemplo, vela, né? Vela do navio, eu velo pelo meu filho, ou seja, eu cuido do meu filho. Então, Sheol tem um pouco isso aí. Assim como também alma e espírito também são palavras polissêmicas, né? Mas, prevenindo o problema, a Bíblia traz palavras específicas para túmulo. Então a pergunta é, você poderia me dar um único texto bíblico que coloque pessoas, corpos físicos de pessoas, alguém sepultando um parente no Sheol, ou a Bíblia dizendo que uma alma ou o seu espírito foi para Kever ou Mnemeion, para o túmulo? Muito bem. 3 minutos. Quando nós lemos a Bíblia e nós analisamos as palavras Hades e Sheol, nós vamos ver que tem a valência de sepultura. Tá certo? É a mesma equivalência. E nós podemos ler vários textos acerca dessa questão. Mas para ser mais sucinto, para ficar mais claro na mente das pessoas que estão assistindo hoje o programa, por exemplo, Abraão expirou, Gênesis capítulo 28, versículo 8. Gênesis 28 diz assim, ó. Vamos abrir aqui novamente. Gênesis capítulo 28, versículo 8, que diz assim, Gênesis 28, versículo 8, eu devo ter anotado errado aqui a passagem, perdão. Lembra o fato? Pode falar de memória o fato. Que diz assim que ele morreu e foi se encontrar com seus pais, sepultado com seus pais. Gênesis 49, versículo 23, Gênesis 49, versículo 23, diz o seguinte, Gênesis 49, versículo 23, que diz assim, os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme e os seus braços são feitos ativos pelas mãos dos poderosos de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Eu não sei o que aconteceu aqui, eu acho que eu anotei os textos errados. Me desculpe. Mas se o irmão lembrar eu dos anotei fatos, errado, me perdoe. Pode falar. Me perdoe, telespectadores, eu anotei o texto errado. É que não tem o texto. Eu anotei, não, existe os textos. Não, ele quer mencionar... Existem os textos. Eu anotei, infelizmente eu errei aqui, anotei errado. Nesses textos que o senhor tentava usar, o que estava escrito? Os textos dizem que todas essas pessoas, Abraão, Jacó,
Eles morreram e foram se encontrar com seus pais aonde? Na sepultura. Eles expiraram, veja, eles renderam o espírito. Espírito tem a ver também, não apenas com fôlego de vida, mas também com mente, ok? Com mente. Isso envolve a questão do caráter. Quando a pessoa morre, a mente, isso volta para Deus, isso volta para a mente de Deus. Quando a pessoa ressuscita, ela ressuscita com as mesmas disposições que ela levou consigo para a sepultura. Portanto, todos eles foram encerrados na sepultura. Quando a gente estuda a questão Hades e Sheol, tem a mesma equivalência de sepultura. Muitas das vezes tem a ver com morte, situações de morte, situações de afastamento de Deus, inclusive, porque a pessoa morreu. E aí ela aguarda, então, a ressurreição. Então, todos esses expiraram, morreram e foram ter com seus pais. Foram o quê? Sepultados. E agora, então, eles aguardam a ressurreição. Esse texto, por exemplo, que a gente leu de Lucas, capítulo 16, quando fala de mansão dos mortos, Hades, porque a ideia judaica era essa, que todos iam para o mesmo local, porém, na época de Jesus, isso tinha sido mudado pela influência grega, e foi o que a gente colocou. Tá. Seus comentários, irmão Jamierson. Bem, o telespectador está vendo. Não tem texto bíblico, irmão. Não tem. A Bíblia, quando você citou a ideia do quebra-cabeça, Alexandre, e ela é excelente. Realmente, a Bíblia, ela precisa de uma organização. A teologia sistemática, inclusive, é a área do saber teológico que tenta organizar as coisas. Mas, usando a mesma metáfora sua do quebra-cabeça, tira uma peça ou coloca uma peça errada no quebra-cabeça que você não acerta mais nenhuma outra peça. Então, ao mexer na palavra Sheol e Hades, dando a ela exclusivamente sentido de sepultura, de túmulo, lugar físico onde que a gente vai lá e coloca um parente, você cria todo esse problema. Eu respondo a questão. A Bíblia traz especificamente pessoas colocando, sepultando parentes, não no Sheol, meu amigo. Êxodos capítulo 14, verso 11. E passaram a dizer a Moisés, é porque não há nenhuma quevurá, sepultura no Egito? Por que eles não citaram Sheol? Se Sheol é túmulo. Que nos trouxesse para cá, ou seja, eles estão reclamando de Moisés nas margens do Mar Vermelho. Não tem túmulo, Moisés, lá no Egito? Para você nos matar aqui, a gente ser comido vivo pelos urubus, pelos animais, pelos cães, sem sepultamento, porque dentro da cultura judaica o corpo precisa ser sepultado? Isaías 14, 19, mas no que se refere a ti, foste lançado fora sem túmulo, sem sepultura, quevurá. Gênesis 35 e 20, Jacó erigiu um Sheol para Raquel? Não, senhor, meu amigo, ele é uma quevurá, um túmulo, porque a Bíblia tem palavra certa para túmulo. E aí eu não vou nem discorrer tantos outros textos, vou citar só o caso de Jesus. Vou evitar até a leitura, para não ganhar muito tempo, vou dar a referência, você anota e lê em casa. A morte de Jesus, quando Jesus morre fisicamente, é o mesmo processo que nós vivemos. Ele morreu fisicamente, seu corpo foi para o Menemeion, foi para o túmulo emprestado de José de Arimateia, está lá em João capítulo 19. E a sua alma? A alma foi para o Hades, que é o correspondente a Sheol no Novo Testamento. Está lá em Atos capítulo 2, verso 27, e o Salmo 16, que é uma referência ao Salmo 16 e 10. Sheol, Antigo Testamento, no caso. Sheol do Antigo Testamento, né? Então no Salmo está Sheol e em Atos está Hades. É o discurso de Pedro em Atos 2 e 27, ele faz uma referência ao Salmo 16 e 10, falando, não deixarás a minha alma no Sheol. Amém. Ok, nós vamos para o intervalo, na volta o irmão Alexandre Bernardes fará a sua segunda inquirição ao Jamierson. Estamos de volta com o programa Vejam Só, agradecendo o carinho da sua audiência. Hoje nós temos aqui o pastor Jamierson Oliveira, ministro da Igreja Batista Etnos, e também o irmão Alexandre Bernardes, evangelista da Igreja
Adventista do Sétimo Dia, presidente do Ministério A Verdade para o Tempo do Fim. Eles estão discutindo se os mortos em Cristo já estão na presença de Deus, e agora é hora do irmão Alexandre fazer a segunda pergunta dele ao irmão Jamiel. Me permita, reverendo Weber, e mais uma vez eu quero pedir desculpa aos telespectadores, porque eu anotei errado o texto na contracapa da minha Bíblia. Eu achei os textos aqui, tá? Só para não ficar chato para os telespectadores. Para Gênesis 49, 33, que diz assim: tendo Jacó acabado de dar determinações a seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou. E foi reunido ao seu povo. Sepultura, Sheol, mesma coisa. Depois, Gênesis 25, versículo 8. Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Mas a palavra Sheol aparece nesses textos? Nenhum deles. Porque quando a gente coloca no contexto de Sheol e Hades, a gente não teria tempo então agora é para dissecar o assunto. Reunido ao seu Você povo, está é interpretando ideia... o texto, né? É. Aqui é sepultura, mas quando você examina as palavras Sheol e Hades, vai ter a mesma equivalência. Perdoe, o que eu entendo é o seguinte: reunido ao seu povo é uma ideia que o irmão interpreta como sendo o lugar dos mortos. Sepultura. Não necessariamente. Hades. Ele vai dizer coisa. É, porque é uma interpretação. Eu perguntei a palavra kever ou a palavra kever. A palavra Sheol É. e a palavra kever, né? O kevurá, do hebraico, que corresponde a túmulo. Então, no texto não aparece nem a expressão Kevurá nem Sheol. A ideia de ele se reunir a quem já tinha morrido aparece. Para entender isso, tem que fazer aquela conexão com Lucas 16, porque a própria Bíblia de Jerusalém, quando traduz Hades, traz já mansão dos mortos, Perfeito. sepultura. Então tem que fazer a conexão para entender. Tá bom. Posso usá-las a meu favor também. Dá na mesma, é isso que eu estou falando aqui. Os dois grupos podem usar a mesma ideia. Sua segunda pergunta, irmão. Minha segunda pergunta é a seguinte: querido amigo Jamierson, um dos textos, assim como a gente já examinou a questão do Rick e Lázaro, que são usados bastante pelos adeptos do conceito da consciência após a morte, aqueles que acreditam na imortalidade, é o texto de Apocalipse capítulo 9, capítulo 6, melhor dizendo, versículos 9 a 11. Vamos ler? Apocalipse capítulo 6, de 9 a 11, que nos diz o seguinte. As almas estão debaixo do altar. Exatamente, aquelas almas debaixo do altar ali. Olha só que interessante o que diz ali a questão. Já peguei aqui, eu já achei aqui. Apocalipse capítulo 6, do 9 a 11. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos. Veja, tinham sido mortos. Por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles, verso 11, foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que mortos, como igualmente eles foram. Essa questão aqui, dessas almas debaixo do altar. Quase então já indo para a pergunta, eu vi que num debate anterior, você disse que quando a pessoa morre, ela vai para a bem-aventurança. Em Mateus capítulo 5, Jesus cita ali as bem-aventuranças. Ok? Você tem convicção plena de que essas almas realmente estão ali na bem-aventurança, na presença de Deus, usando este texto para defender essa questão? O texto qual? De Apocalipse? Apocalipse capítulo 6, de 9 a 11. Então, como o irmão concilia a sua convicção de que as almas dos mortos em Cristo estão na bem-aventurança com um texto desses de Apocalipse Exatamente. 6? Essa é a pergunta? Deu para entender? Não, eu não entendi. Vou repetir. Vocês usam esse texto para mostrar que realmente uma alma, vamos ser mais prático aqui, sobrevive Sim. após a morte. Sim. E você diz que quando a alma sai do corpo após a morte, o corpo fica, a alma vai, ela vai para a bem-aventurança, vai para a presença de Deus. Certo. Você tem convicção de que esse texto realmente deve ser usado para defender essa ideia da imortalidade da alma? Você tem segurança disso? Eu tenho. De que é uma alma realmente fora do corpo? Entendeu a pergunta? Entendi. Então, 3 Agora, minutos. Captei, né? Eu tenho, Alexandre, porque assim, é claro que a gente não entende tudo o que está acontecendo no mundo espiritual. Certo.
né, seria muita presunção da nossa parte, da minha parte em especial, aqui querer explicar detalhes, como está o dia a dia do pessoal lá no céu. Óbvio. Também acho que o texto de Apocalipse também tem diferentes dificuldades, apresenta diferentes dificuldades. Há também uma linguagem simbólica, uma linguagem figurada em todo o livro do Apocalipse. Mas o que me chama a atenção, e realmente acho que é legítimo usar esse texto para provar a sobrevivência da alma, ou a alma como entidade incorpórea que sobrevive à morte do corpo, porque o texto ele deixa clara essa mensagem. Então a palavra de Deus, quando há um texto bíblico falando alguma coisa, é claro que ele não tenta resolver todo o problema relacionado àquele assunto, mas ele aponta numa direção, está falando que essas entidades espirituais estão diante de Deus. E aí você vai encontrando eco em outras coisas. Por exemplo, Lucas 20, 38, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Se como o adventismo não crê no sono da alma, você talvez pudesse até explicar isso. O adventismo crê, como Oscar Cullmann, né, que entendia, e vocês citam Oscar Cullmann, citação indevida, porque Oscar Cullmann, que é um grande teólogo reformado, ele cria no sono da alma. A alma não inexiste, ela não entra numa inexistência, ela não é aniquilada com a morte do corpo. Ela entra num estado de dormência, ou seja, os salvos estão no mundo espiritual, segundo Oscar Cullmann, mas eles não estão conscientes. O espírito dos justos está adormecido. Pro adventismo, evapora. A alma é a respiração. Vocês usam textos que relacionam, que compara animais, o cão com o homem, o cão vivo com o homem morto. Que vantagem tem o homem sobre o animal? Como se não houvesse nenhuma relação entre eles. Jesus prometendo ao ladrão, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Quando Estevão estava sendo apedrejado, Atos 7,59, ele recebe essa graça de ver a eternidade, Jesus em pé ao lado do Pai. E ele se entrega naquele suplício que ele estava sofrendo, Senhor, recebe o meu espírito. E Paulo, né, 2 Coríntios 5,8, capítulo 12, versículo 2, Efésios, Filipenses 1:22, estão lá, acabou. Agora, em que situação, em detalhes do dia a dia deles, eu não posso te responder, mas esse texto ajuda a provar que estão. Muito bem. Seus comentários. Vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia. Eu sei que você também é da linha Sola Escritura. Vamos para a Bíblia. Olha só. Eu quero ler um texto aqui, que está num texto da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Tá? Uma Bíblia que traz uma versão Neo-Vulgata. Olha o que diz essa versão, Apocalipse capítulo 6, versículo 9 em diante. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar aqueles que tinham sido imolados, pessoas, seres humanos, aqueles que tinham sido imolados por causa da palavra de Deus e do testemunho que tinham dado. 10, gritaram com voz forte, Senhor santo e verdadeiro, até quando tardarás em fazer justiça, vingando o nosso sangue contra os habitantes da terra? E o versículo 11, então a cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperasse mais um pouco, até se completar o número dos seus companheiros e irmãos que iriam ser mortos como eles. Olha só, pessoas, seres humanos. Por quê? Porque a Bíblia, quando a gente analisa os conceitos de alma, nefesh, psique no grego, o que significa? Criatura, vida, vidas, desejos. O dicionário hebraico, o Gesenius, diz assim, define nefesh como sendo fôlego, o espírito vital, ânima do latim, mediante o qual vive o corpo, a saber, o princípio da vida, manifestado no fôlego, tem a ver também com a pessoa em si, com o caráter dela, a mente dela, direi a minha alma, come, bebe, regala-te, louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma, não é? Então, temos que entender a partir dessa perspectiva, por quê? Porque senão, tudo que a gente está discutindo aqui agora vai sair do texto primário. Deus criou o homem do pó da terra, soprou o fôlego de vida e o homem se tornou alma vivente. Quando ele morreu, o que aconteceu? Ali até na versão de Jerusalém, o corpo voltou para o pó, o sopro voltou para Deus. Aonde está a alma? Acabou, porque a pessoa é a alma. Eu quero terminar dizendo o seguinte, esse texto aqui é o seguinte, não é modo de se dizer. Esse texto é o seguinte, tem a ver ali com os séculos
que compreende de 1517 a 1755, na época da intolerância papal, quando as pessoas foram mártires por causa do evangelho. Um deles, John Hus, quando ele estava prestes a ser queimado, as pessoas chegaram próximo a ele e começaram a zombar dele, encomendando a alma dele aos demônios. E ele respondeu dizendo o seguinte: mas eu entrego a minha alma por ti, redimida em tuas mãos, a Jesus Cristo. E com uma alma jubilosa, ele continuou cantando em meio ao fogo até receber a coroa do martírio. Quem são essas pessoas que estavam clamando por justiça? Essas pessoas que deram as suas vidas no martírio na época da intolerância papal, na época da Inquisição. Vem depois ali naquele mesmo contexto do cavalo amarelo de Apocalipse capítulo 6, anterior a esses textos que nós acabamos de ler agora. Então, quando fala de almas ali, o que está dizendo? Vidas. As vidas daquelas pessoas, como também o sangue de Abel clamou por vingança a Deus, quando Deus perguntou a Caim acerca do que aconteceu com Abel, e como também o sangue de Cristo, que fala melhor do que o sangue de Abel. Sangue fala? Obviamente que não. Aqui são as pessoas clamando o sangue delas. Ok. Vamos lá. Terceira pergunta, irmão Jamierson, acho que vai ser a última. A última? Pode então ser que dê tempo de mais uma, mas não sei. Tem que ser uma criptonita. Você adora isso, né? Empréstimo do Gran Conato. Bem, é difícil, viu? Se a gente não entende conceitos básicos, a polissemia da palavra sangue citada por você, claro que nesse sentido não é sangue o líquido, né? É sangue a pessoa. Mas tudo bem. Dentro disso, então eu queria fazer uma pergunta, meu irmão. Sola Escritura. Onde nas Escrituras, por isso que eu não costumo muito ficar citando pais da igreja, teólogos da reforma, porque eles podem errar como eu, certo. Então é melhor ir para a Bíblia, né? Onde nas Escrituras, na linha da pergunta anterior que você não me respondeu, onde podemos encontrar o ensino bíblico de ressurreição do pneuma, do espírito, do nefesh, a alma? Porque se a alma extingue, ela é aniquilada com a morte do corpo e ela não passa respiração como o cachorro tem. Aonde a Bíblia fala de almas sendo recriadas? Ou é recriação, ou é uma ressurreição. Tem que ser uma recriação, porque elas desapareceram. Não dá nem para aplicar o conceito de ressurreição. Ou um único versículo que mostre alma e pneuma dormindo. Nefesh, alma em hebraico, pneuma, espírito no grego, né? Ou psique, alma no grego, alma no grego, e ruá, ruá, no hebraico. No hebraico ruach, e pneuma no grego. Então, textos bíblicos que traga... você entendeu a pergunta? Não sei se eu estou conseguindo formular corretamente. Estou entendendo. Onde nas Escrituras você pode me mostrar esse ensino da recriação ou ressurreição de alma? Porque elas vão ter que voltar. Ou elas dormindo hoje. O senhor compreendeu, né? Compreendi. Então vamos lá. 3 minutos. Jamierson, o que nós temos que entender é o seguinte, é o conceito de alma e espírito. Repetindo. Alma, no Antigo Testamento, criatura, vida, vidas, desejos. Dicionário hebraico, Gênesis, de novo. Define nefesh como sendo fôlego, o espírito vital, ânima, do latim, mediante o qual vive o corpo, a saber, o princípio de vida manifestado no fôlego. Psique, no Novo Testamento, falando sobre alma. Aparece a palavra alma 50 vezes, no conceito também de vida, de mente. Agora a gente vai começar a entender o contexto. Antigo Testamento, espírito, ruá, aparece como sopro, vento, respiração, espírito, mente, força, vida, fôlego, espírito de Deus, sede das emoções. No Novo Testamento, pneuma, ar em movimento, vento e espírito de vida. O princípio da vida, de ânimo, disposição, influência ou atitudes que governam o homem. Está falando de mente, a base de seu caráter. Seres incorpóreos também como os anjos, demônios ou espíritos maus, Espírito Santo e assim por diante. O espírito pneuma é o sopro do fôlego de Deus na criação, o princípio de vida proveniente de Deus. Alma, psique, a possessão individual do homem, o que distingue um homem de outro da natureza inanimada. Alma, psique, é o homem, o ser vivo e consciente, é a força sensitiva, é a vida mesma. E terminando,
O espírito, pneuma, é a vida em ação, é seu elemento agente, é sua força pensativa, é seu caráter. O que acontece, Jamerson? Quando a pessoa morre, o corpo volta para o pó. O espírito ou a alma vai para aonde? Espírito é a mente, é o caráter da pessoa. Quando Deus expirou ali, você até usou o texto dizendo assim, em verdade estarás comigo hoje mesmo no paraíso, né? Em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Diz que Jesus rendeu o Espírito, em outros textos de evangelhos, diz que ele expirou. Por exemplo, quando a gente lê ali, em Marcos capítulo 15, versículo 37, diz que Jesus expirou. Portanto, o que volta para Deus? A nossa mente, a nossa personalidade, o nosso caráter. O fôlego de vida volta. Porque o Espírito volta para Deus, mas o meu caráter fica armazenado na mente de Deus. Muitas das vezes isso também tem a ver com alma, no mesmo conceito de caráter, de pessoa, de mente também. Quando Jesus voltar e ele for ressuscitar os mortos, principalmente aqueles que morreram em Cristo, eles ressuscitarão com as mesmas disposições mentais que eles levaram consigo para a sepultura. Aí está relacionada a questão do espírito e se tornarão novamente almas, com imortalidade condicional, porque eles voltarão a participar do fruto da árvore da vida, coisa que uma alma não pode fazer no estado intermediário, porque a alma nem tocar e nem comer pode fazer. Muito bem. Seus comentários, irmão Jamerson. Você não respondeu de novo, né? Então eu vou responder. Porque a Bíblia fala apenas de corpos dormindo. A Bíblia não fala de alma dormindo. Não tem um texto na Bíblia falando que nefesh está dormindo, o pneuma dormiu. Quando faz uma referência ao sono, é uma referência à pessoa, a perspectiva do observador. Claro que o meu parente é como se ele estivesse dormindo mesmo. Você vê um corpo, uma lápide, é como se ele estivesse dormindo. A gente fica com a impressão que a pessoa está dormindo. E a gente até usa essa palavra dormir, também no sentido polissêmico, né, dela, fala assim, olha, está dormindo, né? Jesus usou isso para, um eufemismo, né? Você diminuir o impacto da morte, que é uma tragédia na nossa história. Agora, a Bíblia não tem nenhum versículo falando de recriação de alma, do fôlego, do pneuma, do ruache, do nefesh, não tem nenhum. Por isso que você não pode dar um texto desse. E nenhum texto bíblico mostrando pneuma, nefesh, alma e espírito dormindo. Mas, pelo contrário, a palavra de Deus, que é inerrante, se a gente respeita a exegese, a hermenêutica bíblica, não desmonta o quebra-cabeça e monta errado, né? Esse negócio de a montagem do homem desmontou errado, não vai montar certo. A Bíblia fala de corpo dormindo. Daniel, capítulo 12, versículo de número 2, diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então está falando de ressurreição, está falando de morte, de sono, né? Muitos dormem, uns ressuscitarão para a vida, outros ressuscitarão para a morte. Quem ressuscita? A pergunta. Ressuscita é a alma que ressuscita ou é uma referência ao corpo? É o corpo, porque está falando do pó da terra. E todo mundo sabe que é o corpo que se decompõe e está misturado nos elementos da natureza. Só Deus que poderá reintegrar um corpo, né? Revesti-lo da incorruptibilidade, da imortalidade. Agora, a Bíblia fala de corpo ressuscitando, Alexandre. Mateus capítulo 27, versículo de número 52, por ocasião da morte de Jesus, aquele relato de pessoas que ressuscitaram com o impacto da cruz. O que diz o versículo de número 51? Mateus 27, 51. Eis que o véu do templo se rasgou em duas partes. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Olha aí, abriram-se os sepulcros e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. Então, quem dorme é o corpo, quem ressuscita é o corpo. Essa é a expressão bíblica. Alma, espírito está na presença do Senhor. Muito bem.
Terceira e última pergunta do irmão Alexandre Bernardes. Antes da última pergunta, quero agradecer mais uma vez pela participação no programa Vejam Só, pastor Heber, meu amigo Jamierson de Oliveira. Aqui nós discutimos ideias, tá certo? Até peço que o pessoal do Facebook, do YouTube, não fique fomentando o debate, essa coisa toda. Vamos respeitar a pessoa do Jamierson, vamos respeitar a pessoa do irmão Alexandre Bernardes. Como nós dissemos, há um engano, este engano surgiu com Satanás. Ele disse, certamente não morrerás. Ali eram almas. Satanás disse para a alma, não morrerá. Vamos nos apegar a isso, vamos estudar sobre esse assunto. Tá bom. Tá? E outra coisa, eu quero mandar um abraço, eu esqueci, senão eu vou apanhar quando chegar em casa. Verdade. Um abraço para minha esposa Olímpia, e para não faltar algum nome, para toda a família Verdade para o Tempo do Fim, tá bom? Aí já abrange todo mundo. Glória a Deus. Simplifica. E o Jamierson, né, já vou entrar então na pergunta, o Jamierson, ele deixou várias pulguinhas atrás da orelha dos telespectadores. Tá certo? E é impossível, não é? Nesse debate, a gente abranger esse assunto todo de forma sistemática, trabalhar de forma sistemática. E o Vejam Só exatamente trabalha esse debate exatamente para você pesquisar depois por você, não é isso? Exatamente. E lá no site Vejam Só tem os contatos, correto? Tem. Eu posso aqui fazer uma merchandising rapidinho, 5 segundos? 5 segundos. Lá no meu contato, que você tem no site Vejam Só, se você enviar um e-mail com seu endereço em qualquer lugar do planeta, você receberá gratuitamente um DVD intitulado O Reino Místico da Morte. Aí tudo aquilo que eu poderia falar, que eu não consegui falar, você vai ter e vai responder também as pulguinhas que o Jamierson deixou atrás da orelha de vocês aí. Tá bom. Ok? Pode fazer a pergunta. Vamos lá, rapidamente. 1 de Paulo aos Tessalonicenses, irmão Jamierson, capítulo 5, versículo 23. Porque a ideia da imortalidade da alma, como que é? A pessoa morreu, o corpo fica na sepultura, correto? A alma, ou o espírito, volta para Deus, aguardando o quê? A ressurreição. Se é realmente dessa maneira, que quando Jesus voltar, ele vai então ressuscitar o corpo, porque o espírito e a alma vai voltar do paraíso, ou do seio de Abraão, enfim, vai entrar no corpo. Como que a gente consegue então entender esse texto aqui? 1 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O Deus da paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a alma e o espírito já foi para a presença do Pai, já está na bem-aventurança. Como assim conservar então também a alma e o espírito? Ok. Vamos lá que o nosso Para a tempo vinda de está Cristo. estourado. É rápido. Isso também, Certo. de certa forma, é bastante simples, porque a gente sabe que o homem não é só alma ou espírito, não é só essa entidade imaterial. Deus fez o homem com corpo também. O corpo humano é obra de Deus, obra das mãos do Criador. Nenhum outro ser foi criado pelas mãos do Criador como nós fomos. Então, a redenção humana tem que incluir tudo. O texto de Tessalonicenses não está negando a sobrevivência da alma, em nenhum momento. Pelo contrário, ele pode ser usado em favor da sobrevivência, da imortalidade da alma. Mas quando fala da ressurreição, é claro, irmãos, que o nosso estado final de glória, a glória final, em definitivo, é quando tivermos um corpo como o do Senhor Jesus, semelhante a Ele. É essa a nossa expressão, é esse o nosso desejo. Então, claro que mesmo os justos que estão lá na presença do Senhor, e você citou Apocalipse 6 e 9, foi dito a eles, olha, acalmem, descansem. Eles estavam realmente preocupados com alguma coisa, e a gente entende isso até como expressão de personalidade, de alma. A alma realmente, ela tem todas essas expressões, ela que vivifica o corpo. Foi dito a eles descansarem, né? Aguardem, porque a ressurreição virá. A nossa esperança é a ressurreição. Quando estaremos aí, em definitivo, para sempre com o Senhor, o nosso corpo que foi corrompido, mas é obra do Criador, foi maculado pelo pecado, o diabo disse, a serpente para Eva, olha, certamente não morrerás, mas nós morreremos, sim, morremos um dia. Talvez eu morra, talvez você que está em casa morre. Mas, qual é a minha esperança? A minha esperança é que, no final de todas as coisas, quando eu vier com o Senhor em glória, se eu tiver partido dessa, né, para uma melhor, eu terei o meu corpo ressuscitado, e aí, a partir desse momento,
será um estado de glória permanente e muito superior ao presente. É isso que a palavra de Deus nos ensina, né? É o que Paulo, por exemplo, se expressa em Efésios 1:23. De ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir, e está onde? Dormindo. Está com Cristo. Porque Paulo tinha consciência plena, embora esse assunto não era muito claro no Antigo Testamento, isso é verdade, as doutrinas se desenvolveram, se esclareceram no Novo Testamento, ponto. Nem a Trindade é muito clara no Antigo, é no Novo que a luz da revelação, o Evangelho, Jesus é essa revelação plena de Deus, né? Então, não vejo problema nenhum, nesse estado final, nós seremos então integralmente, Jamierso integral, alma, espírito e corpo do Jamierso hoje, esse corpo que você acha feio, mas vai ser lindo na presença do Senhor Jesus. Irmão Alexandre, seus comentários, e a gente já estourou o tempo do programa. Vamos lá rapidamente então. Voando. Olha que interessante. Corpo, alma e espírito. Os três devem ser conservados. Se a alma e o espírito já foram para a presença do Pai, já estão nas bem-aventuranças, como você mesmo crê e já ensinou, conservado de quê? Se já é esse plano da bem-aventurança. Novamente, o entendimento do conceito de alma e espírito. Alma, nefesh, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, psique, tem a ver principalmente com a pessoa como um todo. Também a sede das emoções, no mesmo contexto de espírito. Quando nós nascemos porque temos o fôlego de vida em nós e nós formamos um caráter. Este caráter, aí entra a questão da alma e do espírito, deve ser conservado e irrepreensível para a vinda de Cristo, porque a única coisa que nós levaremos daqui para o além é o nosso caráter. E Paulo, querido amigo Jamierso, ele diz claramente que ele somente veria Deus após a sua partida na consumação de todas as coisas. Lá em 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 12, ele diz, porque agora vemos como em espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Inclusive no versículo 10, que antecede o que eu acabei de ler, ele diz, quando porém vier o que é perfeito, salvação é o quê? Justiça imputada, salvação da condenação do pecado. Justiça comunicada, salvação do poder do pecado, adaptação para viver no céu. Depois, não é estado intermediário, é glorificação. É participar da árvore da vida. Uma alma, como que ela participa da árvore da vida? Porque ao vencedor diz que dará o direito de participar da árvore da vida. Paulo lhe diz que partiria para estar com Cristo, diz lá na carta de Paulo a Timóteo, mas ele diz, a hora da minha partida é chegada. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora me está guardada a coroa da vida, que me será dada naquele dia. Olha aqui, fazendo eco com 1 de Paulo aos Coríntios 13. Naquele dia eu verei face a face. A vitória sobre a morte não é a alma fora do corpo, indo para a presença do Pai, mas é a ressurreição. E vamos com 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 55. Depois de todo um contexto que ele fala da ressurreição, você pode ler o contexto por você, diz assim, ó, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tanto que no versículo 24 diz que então se cumprirá essa palavra. Aquilo que é corruptível será revestido de incorruptibilidade. Tragada foi a morte pela vitória. Se uma alma realmente vai para a presença de Deus, eu sei que você cita, por exemplo, também o filho da viúva de Sarepta, a alma foi para a presença de Deus, está na bem-aventurança, porque você já ensinou assim, eu já ouvi você ensina assim, ela volta para o corpo de pecado novamente, para morrer novamente e correr o risco de perder a sua vida eterna. Ela já estava lá na glória. Bom, o nosso tempo acabou, aliás, estourou já faz tempo, né? Então, eu quero agradecer ao irmão Jamierson, ao irmão Alexandre. Muito obrigado, prazer. O contato de ambos está no site. À disposição dos irmãos também. Né? Pode mandar as perguntas que eles respondem, mandam DVD, mandam tudo, tá bom? Quem é que ganhou o prêmio da grade, o presente? Lindenilson Alves Lira, de Cuiabá, capital do Mato Grosso. A gente vai se ver no próximo, vejam só. Fiquem na paz.